E aí, gente, tudo bem? A nossa aula hoje é mais uma aula teórica de cinemática. Vamos analisar o trabalho, os sistemas energéticos, a troca de energia que um corpo faz quando está sob a ação de uma força. Então, olha lá, primeiro, trabalho em Newton-metro. Newton-metro, né? Ele é dado em Newton-metro. Ou seja, é força vezes a distância. O trabalho é a quantidade de energia que um corpo troca devido à ação de uma força ao longo do deslocamento. Não pode faltar nada do que eu falei. Trabalho é a energia trocada por um corpo com um agente externo devido à atuação de uma força ao longo de uma distância. Pegou? Tem que ter variação de energia, tem que ter atuação de uma força e tem que ter um deslocamento. Então, o trabalho é a força em módulo vezes o deslocamento. Lembrando que essa força tem que ser paralela ao movimento e constante. Ela tem que ser paralela em relação à distância. Tá, ó, paralela em relação à distância. Essa propriedade da área eu já vou falar, e essa aqui também eu já vou falar separadamente. Mas é isso, então trabalho é energia trocada por um corpo devido à atuação de uma força ao longo de uma distância, alterando o seu estado energético. Aí o que eu falei? Essa equação FD só serve se F for constante e paralelo ao movimento. E se F não for paralelo ao movimento? E se F for diagonal? Não tem nenhum problema. Você vai pegar um ângulo, em geral esse aqui, e aí você vai decompor a força. Então esse aqui vai ficar F cosseno e esse aqui F seno. Aí o trabalho vai ser igual só ao trabalho da força em X. Vai ser o F cosseno vezes D. Mais ou menos, dependendo se está a favor ou contra o movimento. Aí você vai perguntar, por que o trabalho total de F vai ser só o de Fx? Porque Fy não realiza trabalho. Porque Fy, isso aqui é V, velocidade. Fy é perpendicular ao movimento. Toda força perpendicular ao movimento não realiza trabalho. Então guarda isso aqui, viu? Forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Primeiro problema é resolvido. E se por acaso a força for variável? Se a força for variável, você não pode usar FD. Por exemplo, para a força elástica. A força elástica é variável com a distância, tanto quanto esse exemplo que eu coloquei. Então você não pode usar FD, só para forças constantes. Se for diagonal, se decompõe. Como que você tem que fazer? O trabalho, nesse caso, ele vai ser numericamente igual à área. Ele vai ser numericamente igual à área da força pela distância. Então, ou ele dá o gráfico direto, ou ele dá uma equação para você poder fazer o gráfico. Lembrando que no início, chamando de V0 a velocidade no começo e V final no final, você pode fazer o TEC, Teorema da Energia Cinética, que é só o Torricelli multiplicado por m sobre 2. O que eu quero dizer? Às vezes você tem que achar a área de um gráfico de força para descobrir a energia trocada para poder substituir nesta equação e calcular uma variação de energia cinética. Né? Por isso que eu falei, lembra de Torricelli? Então, olha só, eu vou fazer essa transformação para você. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Multipliquei por m sobre 2, apareceu mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética final, mv0 ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética inicial, e olha que isso aqui, o 2 vai embora, mvza é a força, e força vezes a distância é o trabalho. Então isso aqui a gente chama de TEC. Trabalho resultante de uma força resultante implica em variação de energia cinética. Trabalho resultante é a própria variação da energia cinética. Então tem essa de trabalho também. Além da área, além de FD, lembra do TEC. Agora olha só, vamos ver um exemplo de força, cálculo de trabalho de força com a força constante. Por exemplo, a força-peso. O trabalho da força-peso não depende do caminho. Ele tá de olho na boutique dela. Ou você vem por aqui, ó. Eu say a prayer, little one. Ou você vem por aqui. Well, die. Não importa. Só importa o desnível gravitacional. Só importa essa altura. Aí eu coloquei aqui, ó, exemplo de cálculo de trabalho de força constante. Qual que é a força? É o peso, mg. Qual que é o deslocamento? H.
Não importa a forma do percurso, o campo é conservativo. Então o trabalho 1 é igual ao trabalho 2, que é igual ao trabalho 3. Vai ser mais mgh quando desce, porque está ganhando energia cinética, e vai ser menos mgh quando sobe. Trabalho motor, trabalho resistivo. Então isso aqui é um exemplo de cálculo de trabalho para força constante. Veja que eu pude usar trabalho FED. Agora, e quando é que eu não posso usar trabalho FED? Por exemplo, com a força elástica. Olha lá. O exemplo da força elástica com força variável. A força elástica é variável. Porque a deformação, que é a variação de comprimento da mola, ela varia em todo instante. E variando a deformação, você varia também a força. Então o trabalho é a área aqui, ó, essa área aqui. A base é x, a altura é uma força que é kx. E é um triângulo, então fica kx vezes x sobre 2, kx ao quadrado sobre 2. E se você quiser entre duas posições quaisquer, aí você aplica essa equação duas vezes, para o instante final e para o instante inicial. Por exemplo, nesse que eu criei, eu quero só o trabalho de x1 até x, então eu só quero essa área aqui, ó. Então você faz kx ao quadrado sobre 2 para o fim, menos kx ao quadrado sobre 2 para o começo. Aí eu até coloquei o k sobre 2 aqui em evidência. Yeah! Então você já sabe também fazer trabalho da força elástica. E para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho também, deixa eu puxar para cá, dos tipos de sistema. A gente já fez bastante. A gente tem o sistema conservativo e o sistema dissipativo. O dissipativo é aquele onde o trabalho resultante é menor do que zero, ou seja, o sistema perde energia. E o sistema conservativo é aquele onde o trabalho resultante é zero, ou seja, o sistema conserva energia. Como é que você vai trabalhar com os dois? Se o sistema for conservativo, a energia mecânica de A, a energia mecânica de B, que é igual a energia mecânica de C, que é igual a energia mecânica do começo, que é igual a energia mecânica do fim. Para investigar cada uma dessas energias em cada ponto, você tem que fazer as três perguntas. Tem altura? Se tiver, aí você tem energia potencial. Tem velocidade? Se tiver, você tem cinética. Tem mola deformada? Se tiver, você tem energia elástica, do jeito que a gente já mostrou para vocês. Então essa é a manha dos sistemas conservativos, é só igualar as energias de cada ponto e investigar, né, se tem uma, duas ou até três formas de energia para cada ponto, até você descobrir a grandeza que você quer. Já no sistema dissipativo, você acha que vai ser muito diferente? Não, é só aplicar essa frase aqui, ó, eu tenho o que eu tinha menos o que eu perdi. Ó, eu tenho o que eu tinha menos o que eu perdi. O que eu tenho? É a energia mecânica total final. O que eu tinha? A energia mecânica total inicial. E as minhas perdas? Os vestibulares são sacanas, eles criam frases, né, para afastar a gente não entender. Então ele vai pedir trabalho da força de atrito, trabalho dissipativo, trabalho das forças não conservativas, é tudo a mesma coisa. Vou falar de novo, trabalho do atrito, trabalho dissipativo, trabalho das forças não conservativas. É tudo perda, então é só você lembrar, tenho o que eu tinha menos o que eu perdi. Investiga, faz as três perguntas para cada um desses estados, faz as contas e aí você tem a perda. Às vezes ele dá as perdas em porcentagem. Aí ele vai perguntar alguma coisa do estado inicial ou final. Beleza? Então essa aqui é a aula, né, completa sobre trabalho e energia. A gente fala sempre rápido. Agora volta várias vezes. Vai acompanhando com calma tudo que a gente está falando. Que aí você vai aprender a fazer essas contas aqui como se fosse conta de banco, conservar energia e fazer as três perguntas. Beleza? Bons estudos, gente. É isso aí. Ó, tá tudo aqui. Sistemas conservativos e dissipativos.